Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas aulas de desenho geométrico, hoje nós vamos trabalhar com um polígono que eu diria que é um dos polígonos mais simples que nós temos, porém é o polígono mais usado e trabalhado no mundo todo, que é o triângulo. Então vamos lá? Então vamos começar primeiro pela definição. Então o triângulo é um polígono convexo, lembra da história do côncavo e do convexo? Ele é um polígono convexo que possui 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos e nenhuma diagonal. Dentro dos três ângulos, vamos lembrar que existem 3 ângulos internos e 3 ângulos externos, né? E já vem da própria palavra triângulo, tri, de 3 ângulos, de ângulos, portanto, 3 ângulos, certo? Eu tenho aqui um triângulo desenhado para vocês, certo? Então, desenhei um triângulo qualquer aqui. Lados desse triângulo, lados são os segmentos por onde eu passo o meu dedo, tá? Vou pegar aqui a lapiseira para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, onde começa, onde termina. Então, lados MN, ON, OM. Lados sempre com o tracinho em cima, porque é segmento de reta. Tem começo e tem fim. Os vértices são os pontos. Então, temos o ponto M, N e O. Ângulos internos. Aqui está específico para vocês, ângulos internos e ângulos externos. Os ângulos internos estão com letra maiúscula, então eu usei letra maiúscula. M, N, O, com um chapeuzinho, com acento circunflexo. Nunca se esqueçam disso. Se eu não colocar o acento circunflexo, dá a ideia de ser vértice, ok? E os ângulos externos, aqui também foi específico, tá com letra minúscula. Então, M, N e O com letra minúscula. Então, esses são os elementos do nosso triângulo. Os seus lados, os seus vértices, os ângulos internos e os ângulos externos, certo? Além disso, nós discutimos nas nossas aulas que não existe um único tipo de triângulo. Então, eu posso classificar os triângulos. Então, vamos lá para a classificação. Temos 2 tipos de classificação, quanto à medida dos lados e quanto à medida dos ângulos. Vamos primeiro para a medida dos lados. Temos o triângulo equilátero. O equilátero ele possui 3 lados congruentes, ou seja, 3 lados com a mesma medida. Observem aqui. Eu tenho um lado que mede 4, o segundo que mede 4, o terceiro que mede 4 centímetros. Os 3 lados possuem a mesma medida, portanto, ele é equilátero. Temos também o triângulo isósceles. O triângulo isósceles possui 2 lados congruentes. Então, eu tenho um lado que mede 4, um lado que mede 6 centímetros e o terceiro lado que mede 4 centímetros. Esse lado e esse aqui têm a mesma medida, portanto, ele é um triângulo isósceles, 2 lados congruentes. E, por fim, nós temos aqui o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, ele possui 3 lados com medidas diferentes. Então, por exemplo, aqui nós temos um triângulo com lados medindo 3 centímetros, 6 centímetros e 4 centímetros, certinho? E temos também a classificação quanto à medida dos ângulos, tá? Então, deixa eu só posicionar bonitinho para que vocês possam enxergar todos. Para os ângulos, nós temos triângulo retângulo, obtusângulo e o acutângulo. O triângulo retângulo, ele possui um ângulo reto e 2 ângulos agudos. Então, aqui eu tenho um ângulo de 40 e um ângulo de 50. 2 ângulos agudos e um ângulo reto. Eu já contei para vocês o segredinho, né? Se eu tenho um ângulo reto, automaticamente recebe o nome de retângulo. No caso, triângulo retângulo. Temos aqui o obtusângulo, onde possui um ângulo obtuso, aqui no caso 130 graus, e 2 ângulos agudos. Aqui no caso temos um ângulo de 15 e um ângulo de 35. Então, 2 ângulos agudos. E temos também o triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo, ele possui os 3 ângulos com medidas diferentes, certinho? Então, eu tenho 3 ângulos com medidas, 3 ângulos que pode ter a mesma medida, ou medidas diferentes, ou 2 medidas congruentes. Mas qual é o detalhe aqui? Eu tenho 3 ângulos agudos, belezinha? Então, 3 ângulos agudos para o triângulo acutângulo, certo? Temos um detalhe aqui também, voltando na classificação do triângulo, quanto à medida dos lados ou para os ângulos também. Uma indicação que nós podemos ter é essa daqui, ó.
que isso está me indicando? Que os lados que tem este risquinho são congruentes. Então, aqui no caso, cada lado eu tenho um risco, então estou dizendo que eu tenho 3 lados congruentes. Aqui eu tenho um risco, mas nenhum outro lado tem um. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2. Estou dizendo que estes 2 lados aqui, esses 2 lados são congruentes. Aqui, cada lado tem uma quantidade diferente de risco. Esse lado tem 1, esse tem 2, esse tem 3. Saiu meio feinho, mas são 3. Estou dizendo que as 3 medidas aqui são diferentes. Então, eu tenho um triângulo escaleno, certo? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem, deixem nos comentários. E até a próxima. Fiquem com Deus!